Projeção de casos da variante Delta no Brasil. Bom, a propagação de um vírus, no caso do coronavírus, é como se fosse uma função do sexto grau. Então aqui a gente tem uma função do sexto grau. Vou pegar uma cor aqui azul. Então a gente tem aqui este comportamento. Vou contornar aqui este comportamento de infecções durante um período. Digamos que atualmente está com mais ou menos umas mil casos da variação Delta, da variante Delta, né? Então vamos pôr aqui, se a gente igualar essa função a 1000, iguala aqui a 1000, igual isso aqui, igual a 1000, então a gente vai ter aqui, colocando 1000 e resolvendo por cálculo numérico, essa é uma função de exemplo, tá? Função de exemplo que tem uma resolvente, que eu já vou falar resolvente já. Então vai dar mais ou menos entre 2,56, enfim, 2, que seja 2, menos 2 aqui. Que seja aqui em menos 2. Se a gente colocar menos 2 na função, a gente vai ter, vamos usar uma calculadora, menos 2, 2 elevado a 6, menos 3 vezes 2 elevado a 4, menos 16 vezes menos 2 elevado à terceira, mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 48 vezes menos 2, mais 63. 315 casos, certo? Casos a gente colocar aqui no menos 2. Então 1000 tá mais ou menos para cá aqui assim. O 1000 tá mais ou menos para cá. Então começando daqui, 1000 aqui, a gente vai vindo aqui, tem esse comportamento com o passar do tempo. Então vai reduzindo os casos, vai reduzindo, daí tem um leve aumento de casos aqui, daí tem uma queda brusca de casos, aqui mais ou menos no 2, daí começa a disseminar absurdamente o número de casos. Então se a gente for ver, por exemplo, agora dá mais ou menos agora tá mais ou menos em 1000. Então daqui, vamos supor, vamos ver, um mês, uma semana, que seja um mês, vai ter um comportamento desse tipo aqui, onde eu contornei em azul. Daqui 2 meses também vai ter um comportamento mais ou menos igual, até chegar num patamar. Então, quer dizer, considerando que seja dias, o Y aqui, no eixo Y, aliás, no eixo X nas abscissas, o eixo Y é o número de casos, a abscissa é o número de dias, de meses, enfim. Então aqui vamos por menos 2, alguma coisa. Aqui menos 2. Então no menos 2 dá mais de 300 casos da variante Delta. Então vai dar um declínio, porque as pessoas vão se recuperar da variante Delta, daí que no menos 1 vai ter por dia de casos com relação aos recuperados, somando o número de casos com os casos recuperados, vai ter, vamos ver, menos 1
elevado a 6, vai dar 1 menos 3, mais 16, vezes menos 1, mais 3, 1. Vou colocar direito aqui, menos 1, 3, mais 16, mais 3, menos 48, vezes menos 1, mais 63. Então vai dar 128 casos aqui no menos 1. Não considere o sinal negativo aqui, porque pode ser aqui, é tudo com relação a dias ou meses. Então vamos lá. Digamos que no mês, no segundo mês aqui, passando 1 aqui, porque tem uma unidade, menos 2 para menos 1 vai dar uma unidade, seja um mês, uma semana, enfim, uma semana tem aí um aumento de 128 casos. Vai estar em 128 casos a mais no menos 1 aí, com relação aos recuperados. Então a gente está aqui no menos 2, que é o que? É um ponto de partida. Está em 1000 casos. Menos 2, alguma coisa. Está aqui no ponto de partida. Vai haver uma queda com relação ao número de infectados e o número de recuperados, ou seja, vai ter mais, ainda vai ser superior o caso de infecções com relação ao número de infectados. Vai haver uma queda também com relação ao caso de infecções e o número de recuperados. Tá? Então quer dizer, vai haver mais recuperados do que aqui nesse ponto aqui, vai haver mais recuperados do que pessoas infectadas. Daí aqui começa a estabilizar. Daí no zero aqui, no zero vai ter 63 casos com relação a os recuperados e infectados, porque se eu colocar zero aqui na função, zero aqui, vai sobrar o último termo, termo independente, vai dar 63. Daí aqui no 1 vai ter um equilíbrio, ou seja, vai ser 0. Ou seja, tanto vai ter pessoas infectadas quanto vai ter pessoas recuperadas. Daí vai haver uma queda brusca com relação a isso, ou seja, vai ter mais pessoas recuperadas do que pessoas infectadas, tá? Então tem essa questão. Então forma um gráfico de uma função do sexto grau. Daí a partir aqui do 2, alguma coisa, que 2,5, enfim, porque aqui é 2, né? Aqui é 2, aqui é 2. E se a gente colocar aqui nesse ponto, aqui a gente derivar a função, a gente vai encontrar um ponto aqui que é o ponto do que? De mínimo da função. Então, a partir desse ponto de mínimo, começa a subir exponencialmente. Por quê? Porque é o comportamento de propagação do vírus, de um vírus. Porque isso aqui aconteceu quando o coronavírus estava no início. Isso aqui aconteceu. Então é uma função de sexto grau. O gráfico de uma função de sexto grau. Então daí, a partir do 3 aqui, que vai ter tanto infectado quanto pessoas recuperadas, daí vai perder o controle e vai subir exponencialmente. Mas basicamente vai ter essa curva, essa situação aqui de número de infecções e número de casos infectados. Daí, por exemplo, é claro que se não tomarem as medidas de lockdown e outras coisas mais, que é preciso fazer isso aí para poder controlar, para não ser esse tipo de gráfico aqui, para ser um gráfico como se fosse uma linha reta, que tenha poucas oscilações e que vá
desaparecer essa contagem, esse número de infecções com relação à variante Delta. Então vai ter mais ou menos a curvatura, vai ser uma função do sexto grau, tá? Eu estou falando isso porque é o que existem estudos com base nisso que eu estou dizendo, não é eu que estou falando, mas é uma função, tipo um gráfico de uma função do sexto grau, tá? Então é um exemplo de gráfico de uma função do sexto grau que vai ser a contaminação da variação Delta no Brasil e certamente no mundo. Vai ser mais ou menos isso, tá? Então vamos supor aí, aqui cada unidade aqui no eixo X vamos supor, uma semana, 2 semanas. Então vamos lá. A partir do 3 aqui, então na quarta semana aqui no 4, vamos ver aqui o que a gente tem no 4. Vamos colocar 4 no x. 4 elevado à sexta, menos 3 vezes 4 a quarta potência, menos 16 vezes 4 elevado a 3, mais 3 vezes 4 elevado ao quadrado, menos 48 vezes 4, mais 63. Então, na quarta semana, vai ter 2.223 casos com relação ao quê? A casos recuperados e casos de infecções. Então vai ser 2.223 casos a mais de casos recuperados, ou seja, vai ter, por exemplo, se tem, vamos por aqui, 1.000 casos recuperados, vou fazer uma tabelinha aqui, 1.000 casos recuperados, vai ter então 3.223 casos de infecções. É mais ou menos isso a interpretação do gráfico, tá? Vai ter mais ou menos uns 3.223 casos de infecções com relação a casos recuperados. Então eu espero que você tenha gostado, fique a dica. Se você quiser saber os pontos críticos, é só derivar, mas aqui, vamos ver aqui, aqui é um ponto crítico, aqui é outro, enfim, tem pelo menos aí uns 3, 4, precisa derivar a função, né, para poder saber os pontos críticos, para poder saber onde vai diminuir, aumentar os casos com relação ao número de infectados, tá certo? Então fica a dica, espero que você tenha gostado. Então fica atento às novidades do canal, obrigado por ter assistido e valeu!